meu favor, etc. Aí muda a natureza do tribunal. Em parte, ele deixa de funcionar, claro, como um tribunal deveria funcionar, e ele passa a ser percebido como um ator político. Então, nada disso é dizer que o STF se resume a isso hoje. É só uma observação sobre ministros que foram nomeados com base nesses termos, né? Com base em ligação pessoal, mais do que ligação de respeito profissional. Um tribunal formado nesses termos é um tribunal muito mais frágil, muito mais fácil de capturá-lo, de torná-lo subserviente, de torná-lo subordinado aos seus interesses partidários, etc. Então, essa distinção é importante que a gente precisa ter. O STF é um órgão ou uma instituição muito importante e necessária para a democracia. Com certeza. Porque ele toma decisões que desagradam o Congresso, desagradam esse órgão que é eleito pelo nosso voto. E aí vai lá um órgão de juízes não eleitos diretamente e revogam uma decisão tomada por quem a gente votou. Sempre foi um problema para justificar isso filosoficamente, né, na democracia. Como é que a gente fala em governo do povo se as decisões tomadas pelos eleitos pelo povo são controladas por esse tribunal formado por gente que não é eleito pelo povo, por assim dizer, exceto indiretamente, via presidente, etc. As democracias funcionam assim mesmo, e isso é um pouco a forma de se pôr em prática a ideia de que nem mesmo o órgão eleito pelo povo está isento de limite. Isso é importante para a proteção do meu direito, do seu direito, do direito de qualquer um, né? Porque maiorias às vezes podem se curvar às paixões, aos impulsos e sair barbarizando. Isso também não é democracia, né? É isso. Uma decisão monocrática precisaria ser tomado como exceção, com todo o cuidado de justificação jurídica e imediatamente submetido ao plenário. Ela se justifica apenas para lidar com a urgência, quando não dá tempo de reunir e a decisão é muito urgente. Mas é um problema. E de alguma forma, a prática de submeter ao plenário depois de uma monocrática até que começou a se estabelecer, né? Várias decisões do próprio Alexandre de Moraes durante o processo da trama golpista, inquérito das fake news, passou a ser submetido, e não só dele, acho que as decisões do passaram a fazer um esforço coletivo sobre os penduricalhos e não só um esforço, como passaram a criar normas em que nenhuma liminar continua valendo se não tem uma chancela dentro de um prazo de 15 dias do próprio plenário. Então, o problema das monocráticas ele tá diminuindo. Tem muitos outros problemas, mas ele é menor do que 10 anos atrás. Tem uma pergunta sobre o inquérito das fake news aí ou não? Tem sim. Manda ela que aí eu completo com a minha dúvida aqui. O Lucas Santana, ele perguntou aqui, ó. A minha dúvida é, combater fake news é importante, mas quem define o que é fake news? Existe risco disso virar uma ferramenta política? Então, eu queria falar que se esse inquérito das fake news foi um instrumento de proteção institucional ou serve como silenciamento de algumas pessoas, né? Como o Glenn, que já esteve aqui e tá nesse inquérito, e muitas outras pessoas que foram encaixadas nesse inquérito de fake news. Qual a opinião de vocês? Quer começar? Posso começar. Eu acho que... Ele surge quando? Ele surge... Foi no no governo Bolsonaro em 2019. Foi num caso em que, naquele momento, o presidente do Supremo era o Dias Toffoli. E até então o STF nunca tinha instaurado por conta própria um inquérito. É algo muito excepcional previsto no regimento interno do Supremo, mas sempre era provocado pelo Ministério Público, né? Sim. O responsável por instaurar uma investigação que é feita pelo Ministério Público, o juiz apenas monitora esse inquérito. Um inquérito que o próprio tribunal abre é algo excepcional também. E diante da absoluta omissão do Ministério Público naquele momento, por uma figura que apareceu aqui já no programa, que é o Augusto Aras, o STF se viu de mãos atadas e usou esse instrumento excepcional. Então, essa é a justificativa da abertura. E aí o Toffoli decide abrir de ofício e indicar o Alexandre de Moraes relator, sem sorteio. Sim, tem esse pecado entre vários
potenciais irregularidades jurídicas. Uma é esse vício de origem, né? Porque o Toffoli, como presidente, tem a competência de abrir, mas quem vai ser o relator? O método geral para escolher um relator não é o presidente escolhe, é um sorteio. E esse caso escapou do sorteio. Tem uma segunda característica ordinária de inquéritos: eles precisam ter um prazo determinado, ainda que ele possa ser renovado, e ter um objeto determinado minimamente, não pode ser uma coisa abstrata. Combater o crime, vamos investigar e esse inquérito fica aberto. Então ele tem sim esses problemas de origem. A situação era muito excepcional. E eu sempre me pergunto, né? O STF poderia ter feito o que fez, mas de maneira juridicamente mais cuidadosa? Poderia também, né? A gente ainda precisa fazer esse grande balanço sobre essas montanhas que são esses inquéritos, esses problemas de origem. A situação era muito excepcional. E eu sempre me pergunto, né? O STF poderia ter feito o que fez, mas de maneira juridicamente mais cuidadosa? Poderia também, né? A gente ainda precisa fazer esse grande balanço sobre essas montanhas que são esses inquéritos. O objetivo, a urgência, o risco democrático, tudo isso são razões importantes para medidas extraordinárias, né? Uma certa circunstância de exceção, uma certa circunstância de emergência em que o STF precisa entrar numa bola dividida importante. Poderemos discutir se aquilo poderia ser feito de modo juridicamente mais cuidadoso, do ponto de vista das formalidades da abertura do inquérito. Mas acho que o que a pergunta está querendo saber mais é menos sobre os problemas de abertura, que são discutíveis, e mais se aquilo que o inquérito fez, com a intenção de, na omissão do Congresso, que estava ali de mãos atadas diante de um grande lobby poderoso, milionário, das empresas de tecnologia que se recusam a ser minimamente obedecer a regras de como deve funcionar o algoritmo, assim por diante. Diante da omissão da grande autoridade do país para iniciar investigações contra grandes autoridades, que é a Procuradoria-Geral da República, diante de ameaças de morte contra ministros, familiares, etc., que ministros estavam sofrendo, eles se viram forçados a abrir inquéritos. Mas, para ser mais correto, particularmente o da fake news, não foi apenas por ameaças, foi por informações que começaram a circular, que era uma mistura de desinformação com... Fake news é uma montanha de situações individualmente muito diversas, né? Muito diversas. É um balaio que cabe qualquer coisa. É um balaio... Não só cabe qualquer coisa, mas as situações individuais, os comportamentos individuais foram diferentes. Tá. Em alguns você pergunta, mas aqui talvez a medida foi muito, muito extrema. No outro caso, de ameaça de morte, prisão preventiva, você fala, essa pessoa aqui estava com o poder das Big Techs, com o poder do gabinete do ódio, com o poder de disseminação massiva, descontrolada, na ausência de regulação, etc., alguma coisa precisa ser feita, né? Então, não é que a gente precisa de um tribunal da verdade para estabelecer isso é verdade, isso é fake. A gente tem uma ferramenta tecnológica muito poderosa que a história da humanidade nunca viu, nem nada parecido, com o poder de customizar os destinatários, de fazer comunidades a partir de padrões de comportamento, etc. É uma ferramenta de manipulação muito forte. Então, a discussão é mais complexa do que pode ou não pode fazer inquérito das fake news. A discussão é sobre desinformação, independentemente de ser verdade ou não, ela dissemina ódio, dissemina medo, e ódio e medo são os dois sentimentos mais poderosos para acabar com a democracia, para alterar resultado de eleição. Exato. E acho que há situações em que a notícia, independentemente de ser um tribunal da verdade ou não, era claramente tendenciosa, era claramente mais do que tendenciosa, era falsa. Ou mesmo quando houvesse dúvidas sobre se era falsa, dava para presumir as intenções do uso daquela notícia para outros fins, independentemente se era verdade ou não. Eram ataques. Então, não é só um tribunal sobre o que é verdade ou mentira. Era um tribunal para controlar ataques, e o Supremo estava completamente desguarnecido naquele momento. A gente tinha um Procurador-Geral da República
que estava sentado na cadeira colaborando com o presidente. O procurador-geral não é para colaborar com o presidente, é para fiscalizar o presidente. Ele não estava fiscalizando. Isso não estou fazendo uma defesa incondicional do inquérito das fake news. Eu só estou tentando problematizar a visão também simplista, também superficial, de que tudo que o inquérito das fake news fez foi censurar a liberdade de expressão. Isso é uma bobagem sem tamanho. Primeiro que liberdade de expressão nas redes já é uma ilusão de liberdade